Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, no capítulo 5 da terceira parte da Lei de Conservação, estudando hoje o item Privações Voluntárias, Mortificações, que está, então, das questões 718 a 727. Nós vamos dar continuidade a este estudo a partir da questão 720. Kardec pergunta aos espíritos: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei ao bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Sabemos que as expiações são sofrimentos consequentes de faltas cometidas no passado. Nós estamos nesta encarnação, se sofremos alguns problemas físicos, se sofremos dores, se o corpo sofre alguma coisa nesta encarnação, pode ser uma expiação que estamos sofrendo por causa dos nossos desvios morais do passado, por causa dos nossos vícios. Então, Kardec explica isso muito bem, conceituando a expiação no livro Instruções Práticas, no verbete expiação. Também podem ser até mesmo provas escolhidas pelo Espírito, não necessariamente um sofrimento, ele se enquadra sempre numa situação de débito do passado. Pode ser escolhido pelo Espírito dificuldades nesta encarnação, de modo que aparentemente seria expiação para nós, mas para aquele espírito não. Ele está cumprindo uma prova pelas suas próprias escolhas, sem que haja nenhuma falta do passado. Isso também nós vamos entender quando nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que ele vai nos explicar exatamente sobre as provas, sobre as expiações. E temos também outras situações. Por exemplo, estamos com o corpo em condições de trabalho. Se nós ainda buscamos algumas privações, renúncias que podem prejudicar a saúde do corpo, que podem minar essas forças físicas, se nós buscamos esse tipo de privação, causando desequilíbrios físicos, com o objetivo de sofrer para ter mérito diante de Deus, temos, na realidade, um grande problema, pois estamos ferindo a lei da conservação, ferindo a lei do progresso, sofrendo desnecessariamente. Por isso, os espíritos dizem que o maior mérito é fazer o bem, é buscar dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, da sua saúde, do corpo que você tiver aqui como espírito se manifestando aqui, encarnado, buscando pela prática da caridade ser útil ao próximo, e não por infligir sofrimentos ao corpo, como se punindo de uma falta para que pudesse se purificar dessa falta pelo sofrimento voluntário. Não é bem isso. O corpo é necessário ao progresso do espírito, como nós já estudamos, e deve ser cuidado. Daí, causar privações com esse objetivo de expiar uma falta, de expiar qualquer coisa, uma expiação dura, às vezes, comprometendo a saúde e comprometendo a própria vida, para agradar a Deus, na realidade, é um grande engano. O Kardec deixa esse conceito geral para nós, que o melhor é fazer o bem em todas as situações. Este é a situação geral. Mas ele vai especificar um pouquinho mais na questão A, 720A, quando ele pergunta: há privações voluntárias que sejam meritórias? Olha que pergunta interessante. Se as privações voluntárias não têm mérito perante Deus, né? Que é melhor que se faça o bem, ele vai perguntar se há privações, então, voluntárias que sejam realmente meritórias. E os espíritos respondem: a privação
dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de um simulacro, será uma irrisão. Então, primeiramente, os Espíritos dizem que há privações que são meritórias. E nos dá 4 condições, 4 situações que vamos analisar. A primeira situação, ela é meritória quando há a privação dos gozos inúteis. E isso já indica que há, na realidade, um espírito ali que está se desprendendo da matéria, se está desapegando da matéria, desapegando dos gozos inúteis. Ou melhor, ele está, na realidade, se espiritualizando. Pois é impossível se espiritualizar apegado à matéria. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai ter uma passagem interessante que enquadramos dentro desta ideia. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nós não podemos, apegados à matéria, nos elevarmos a Deus. Nós estamos numa condição de estagnação. Então, qualquer apego à matéria é, na realidade, uma condição de inferioridade do espírito. Agora, se nós nos desapegarmos à matéria, desses gozos inúteis, então isso tem mérito na lei divina. Nós estamos começando a nos espiritualizar, a colocar, na realidade, os valores da alma acima dos valores do corpo. Segunda situação que o Espírito nos diz, os Espíritos nos dizem, é que é realmente meritório, há privações meritórias, como, por exemplo, resistir à tentação que arrasta ao excesso, ao gozo das coisas inúteis. Ou seja, o primeiro é privar-se do gozo das coisas inúteis. O segundo já é resistir à tentação, que as coisas inúteis, elas nos dão prazer. Então, resistir a estes prazeres, resistir a essas tentações, é exatamente aquilo que nós precisamos para que seja meritório esta privação. Então, não é simplesmente não gozar dos bens inúteis, é resistir à tentação que ele vai nos provocar. Ora, se eu me prendo aos gozos inúteis, facilmente eu vou me render aos excessos. E esses excessos, pela tentação dos prazeres que ele nos traz, nos levam, na realidade, às viciações. Aqui nós lembramos do ensino de Paulo. Paulo de Tarso fala aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer aos Coríntios, eles não estavam muito preocupados com a vida futura, então ele traz um chamamento muito interessante, quando ele diz aqueles irmãos de Coríntio, né? Ele diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se não há uma vida futura, vamos aproveitar essa daqui. Se nós não estamos preocupados com vida futura, se não há, vamos aproveitar essa daqui, vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer, alimentando todos esses desejos, todas essas, inclusive as coisas inúteis. Então, Paulo chama a atenção que não é por aí. É que nós, na realidade, ressuscitamos. Ressuscitamos em um corpo incorruptível. Saímos do corruptível para um corpo incorruptível, que é o nosso valor espiritual, que mostra a nossa grandeza espiritual. Então, enquanto mais desapegados da matéria, melhor nós vamos nos desapegar deste corpo quando estivermos no processo de desencarnação. Não ficar. Por isso que há mérito nessas privações, neste desapego
a matéria, como nós vimos, lembrando já no item 1. Mas aqui é resistir à tentação, porque muitas vezes nós trazemos essas tentações dos nossos viciações do passado, das nossas paixões. Então, elas excitam-nos a uma tentação, e essas tentações nós, às vezes, nos deixamos cair nela. Então, é meritório resistir a esta tentação que arrasta ao excesso. Terceira condição seria o homem meritório, na realidade, uma privação meritória, é o homem tirar aquilo do que é necessário para dar aos que carecem do bastante, que é, na realidade, a prática pura da caridade. Como Jesus exemplificou aos discípulos, quando ele mostrou a situação da viúva que se aproximava, e aquelas pessoas anteriormente muitas pessoas haviam deixado grandes somas, grandes quantias no gasofilácio, na arca do tesouro, né? Aquela viúva deixou apenas 2 pequenas moedas que não tinham praticamente nenhum valor perante as grandes fortunas. E chamando ele aos seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então veja, tirou das suas próprias necessidades, das suas necessidades familiares, inclusive, para levar para aqueles que estavam necessitados do bastante. Então o indivíduo, se privando do necessário na sua alimentação para alimentar o outro, se privando do necessário do seu vestimento para vestir o outro, que carece ainda muito mais, para auxiliar qualquer aquele que necessita, repartir o pouco que tem com quem necessita, é um ato de verdadeira caridade. Todavia, os Espíritos nos falam que ainda nessas 3 situações, existe uma quarta condição. Daquilo que nós exemplificamos acima, realmente só terá mérito, só terá valor, se tudo não passar de fingimento, de simulacro. Porque senão seria um bobalhão. Então estava fazendo pela aparência. Se não for só de aparência, mas praticada com o verdadeiro sentimento de caridade, isso terá valor. Sem qualquer interesse pessoal, sem qualquer pensamento oculto, nem aquele pensamento do seguinte: eu vou fazer agora pelo outro que está necessitado, porque quem sabe um dia eu vou necessitar, alguém faz por mim. Isso é interesse pessoal. Então, fazer o bem deve ser feito pelo prazer de fazer o bem, sem ideia nenhuma preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus, ou à lei, agradar à consciência e ao seu próximo que sofre. Realmente, só nessas condições que será meritório, ou seja, constrói a felicidade no indivíduo, uma felicidade indizível, e muito rapidamente, porque esta felicidade de estar consoante às leis divinas, essa ninguém tira. Esta é uma alegria da alma, é uma alegria interna. Então não tem formas de expressão diferente. É só isso. É uma felicidade que nada pode tirar do indivíduo, porque é a conquista deste espírito, é a conquista da sua própria alma. É meritória, continua Kardec nessa questão 721, é meritória, de algum ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto,
com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Aqui Kardec, então, fala das mortificações ascéticas, que significa a abstenção de todos os prazeres do corpo, da vida corporal, a todo o conforto para um objetivo de alcançar a purificação, a plenitude moral e espiritual, a perfeição espiritual, a perfeição moral do indivíduo, que certos povos praticavam. E até hoje ainda alguém pratica, né? Ainda existe este conceito no nosso mundo, e se eu abandonar tudo, se eu me tornar, né, completamente sem desejo nenhum nos prazeres carnais e no conforto material, eu estaria alcançando a perfeição espiritual, esta condição de espiritualização maior. Isso ainda, infelizmente, existe. Os espíritos vão nos respondendo, mantendo o raciocínio da questão anterior. Somente há mérito se não tiver interesse pessoal. Se as privações ou abstenções desses prazeres e conforto material servir para os outros, auxiliar o desenvolvimento próximo da sociedade, mais genericamente, fazer o bem, praticar a caridade de uma forma sem nenhum interesse, de uma forma de dentro para fora, e não esperar algo de fora para dentro como recompensa. Então, todavia, se o indivíduo visa apenas a sua felicidade, e essas privações o impedem de fazer o uso de tudo para o bem, porque estão se privando das coisas materiais, e se pede fazer o bem, isso aí é simplesmente egoísmo, um vício moral que ele deverá expiar, reparar, porque deixou de fazer o bem. Então, os Espíritos deixam muito claro aqui para nós, nessa resposta, esse princípio geral. Qualquer que seja a privação ou mortificação, ela só é agradável a Deus se visar única e exclusivamente o bem do próximo. Vamos aqui nos auxiliar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, um pequeno trecho da mensagem de um anjo guardião, assim ele se intitulou, em Paris, 1863, que ele deu em Paris. Então, disse este Espírito o seguinte: pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Veja que é a mesma questão proposta aos espíritos por Kardec. E o espírito continua, ele indaga e continua a responder. A isso responderei muito provavelmente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então o Espírito é muito claro, deixando para nós que somente vale a pena as privações voluntárias, essas mortificações voluntárias, este deixar de gozar os bens terrenos, os inúteis, só tem valor na realidade se isso for útil ao próximo, se isso tiver utilidade para a sociedade, se isso tiver utilidade para o ambiente em que o indivíduo transita de uma forma geral, e muito mais se for, na realidade, para ajudar aqueles que estão em maior carência. Só para que nós possamos, assim, dar um encerramento, né, nessas reflexões que estamos fazendo hoje, eu me lembro agora da parábola do bom samaritano. O bom samaritano,
O samaritano ia de passagem entre Jerusalém e Jericó, e ali já havia passado o levita, o sacerdote, e que viram um homem que foi assaltado, quase semi-morto na estrada. Os dois, o levita e o sacerdote, tinham passado, mas aquele samaritano que estava de passagem, ele viu aquele indivíduo, interessou-se, aproximou-se, auscultou aquela alma, porque ele não falava, auscultou aquela alma das suas necessidades, verificou aquele momento em que aquele indivíduo que não tinha nome, não tinha ideias religiosas, não tinha local, não tinha tribo, ele não perguntou nada, ele simplesmente fez pelo próximo, que este era o mais próximo. Então ele fez o quê? Passou, usou o azeite, que era da sua necessidade, dentro da sua viagem, usou do vinho, que também era aquilo que ele necessitava para as suas viagens, usou da cavalgadura para levar o homem em estalagem, que era para a sua viagem. Então também deu o seu tempo que ele estava fazendo essas viagens, que passava por ali naquele momento, mas ele usou de tudo aquilo que ele necessitava para dar ao homem aquilo que ele precisava, de um atendimento, de um cuidado especial. E entregou ao hospedeiro, lá na hospedagem, ao senhor, dono da hospedagem, aquele homem ainda disse: olha, tudo que ele gastar, eu pagarei quando eu voltar, pode fazer para ele, não tem problema. Então ele deu de si, ele deu daquilo que ele precisava, que ele estava completamente desprendido, sem pedir nenhuma informação para receber de volta, completamente com completo desinteresse pessoal. Isso significa a verdadeira caridade. Por isso que Jesus disse, para amar ao próximo. Quem é esse próximo? É aquele, qualquer um que esteja nessas circunstâncias. Qualquer pessoa. Mas o amar ao próximo, ele vai nos dar a grandeza de aprendermos a amar a Deus. Porque só amando ao próximo nós amamos a Deus. Só amando ao próximo e só praticando esses benefícios para com o próximo, que na realidade nós vamos ter a nossa consciência elevada a Deus. Muito obrigado a todos. Vamos deixar por aqui essas reflexões e no próximo vídeo nós vamos estudar a partir da questão 722. Muita paz.